prezada Cristiane, prezado Bruno. Eu vou agora tentar fazer aí um feedback, né, para o trabalho de vocês, né, que vai tentar tratar aí essa questão dos empresários, né, de restaurantes, self-service, né, e as informações contábeis, a contabilidade. Tá certo? Eu tinha comentado antes no fórum, né, que a gente deveria apresentar os trabalhos, né, de uma maneira mais completa possível, né, dentro de uma estrutura que eu apresentei lá no Moodle, né, e também nos materiais complementares, né. Tá certo? A estrutura seria mais ou menos essa que está aí agora, né, que também está lá no Moodle. Tá certo? Então a nossa etapa agora seria, que a gente já trabalhou, seria a definição do problema, dos objetivos de pesquisa, tá certo? Justificativas ou relevância por enquanto, né? Tá certo? Então, o primeiro aspecto, né, que eu gostaria de ver com vocês é para nas próximas vezes vocês já colocarem um trabalho de uma maneira mais completa possível, mesmo que os outros itens ainda não estejam sendo tratados, né? Mas vocês pegam o que vocês apresentaram lá na época no projeto e tentam converter nesse roteiro que eu apresentei aqui, tá joia? Que é importante porque, por exemplo, eu não tenho o título do trabalho de vocês, tá certo? E outros aspectos aí importantes, tá joia? O trabalho de vocês vai tratar aí da, como é que eu vou dizer, né? Dos assuntos, dos aspectos determinantes para satisfazer o gestor de microempresas, micro e pequena empresas, né, do segmento de restaurantes self-service, tá certo? Quais os aspectos dos contadores, né? Tá certo? Ainda não está muito bem formulado, né? Tá certo? Mas eu tentei trazer aqui alguns aspectos, né? Assim, não sei se é exatamente isso que vocês estão pensando, mas eu escrevi aqui alguns detalhes. Tá certo? Então, o problema de pesquisa, eu reescrevi ele, não sei se é isso que vocês estão querendo, né? Quais os aspectos dos serviços de contabilidade considerados importantes para os gestores de restaurantes do tipo self-service enquadrados na Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto, né, das Pequenas e Médias Empresas. Tá certo? Então eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão querendo falar. Tá certo? E é importante colocar que é lei complementar, tá? Não é lei só, né? A lei segue uma numeração e a lei complementar ela tem um status superior, né, na hierarquia das normas. Ela é superior às leis comuns, leis ordinárias. Tá certo? Se você coloca só lei, dá a impressão de que se trata de uma lei comum, de uma lei ordinária, que não é o caso. É uma lei complementar, né? Tá certo? Tem um status mais elevado. Aqui vocês colocam essa questão de hipótese, né? Quando a gente vai tratar de hipóteses, tá certo? São hipóteses do estudo, não tem nada a ver isso aqui que vocês estão colocando. São hipóteses que vão ser testadas e tal, uma maneira de você tratar o seu problema, né? Por meio de hipóteses, né? Tá certo? No caso aqui não é, então não tem nada a ver colocar essas hipóteses aqui, né? Isso aqui são coisas que o trabalho pretende resolver, tá certo? E pode ser colocado aí num objetivo específico, por exemplo, tá certo? De acordo com esse objetivo geral que eu imaginei aqui, tá certo? Eu coloquei um objetivo específico, né? Que seria levantar os aspectos dos serviços de contabilidade considerados importantes, tal, e por aí vai. Tá certo? É a mesma coisa do problema de pesquisa, só que reescrito de uma maneira mandatória, onde tem começando com um verbo. Os objetivos específicos, né, do
do trabalho que eu imagino que seja, vocês teriam que verificar, né? Por exemplo, levantar na literatura conceitos e informações contábeis importantes para o gestor das pequenas e médias empresas. Levantar as necessidades dos gestores das pequenas e médias empresas. O que eles de fato querem, né? Quais são as necessidades, o que eles imaginam. Levantar qual a opinião dos profissionais de contabilidade. Pode ser que seja importante ter essa opinião, o que os profissionais de contabilidade estão achando a respeito disso. E descrever as necessidades de contabilidade impostas pela Lei Complementar 123 de 2006. Tá certo? Então, de repente, pode ser que seja interessante até para colocar no questionário quais essas necessidades. Isso, de fato, é uma necessidade do gestor das pequenas e médias empresas, pequenas e microempresas, né? Tá certo? Então, pode ser que sim, tá certo? Então, pode ser uma maneira até de vocês montarem o questionário, né? Colocar, ó, a lei complementar, o Estatuto das Pequenas e Microempresas, coloca alguns aspectos. Esse aspecto é importante para você, empresário, tá certo? Então, talvez seja o caso disso aí, tá certo? O outro aspecto que a gente está para tratar é essa questão da justificativa e relevância. Aqui no trabalho de vocês está claro, né? A justificativa e relevância que vocês colocaram está bem claro. Agora, nesse momento do trabalho, a justificativa e relevância, tem essa, conforme vocês estão colocando aqui, é uma argumentação de vocês, porque também vocês não estão citando aqui nenhum autor, etc e tal, né? Então, mas só que o que tem que conter também? Tem que conter o que outros autores acham importante. Tem que ser embasado. Ó, não é só minha opinião, tá? Eu, eu acho que é importante estudar isso, então eu estou vendendo meu peixe aqui nessa justificativa irrelevante, mas quem concorda comigo são os autores tais, falam que é importante, o fulano de tal, 2000 e cacetada também ele diz que é importante, então eu acho que é importante, estou justificando. Mas também quem são os outros caras que acham importante? Quem são os outros autores? Tá certo? É como se a nossa palavra tem uma certa importância, mas tem que ser confirmado na literatura que já foi aprovada aí em artigos, tem livros escritos sobre os assuntos, tá certo? Então, eu estou entendendo aqui, está bem escrito e tudo mais e tal, mas também deveria conter aqui outras opiniões, né? Opiniões de terceiros, né? Outros autores aí que acham que isso é importante. Então é isso aí. Então vocês coloquem o trabalho naquela estrutura lá apresentada no Moodle, né? Tá certo? Mãos à obra aí. Um grande abração, até mais.